Uma ótima tarde a todos. Começamos agora a segunda edição do Agricultura BR ao vivo para todo o Brasil, nesta quinta-feira, dia 12 de agosto. Que bom estar contigo e a partir de agora levar as informações, as notícias que são importantes para o seu negócio. Você que nos acompanha pelas antenas parabólicas, no sistema digital e analógico, pela NET Claro TV, pela Neo TV no Paraguai e no Brasil. Olha, TV por assinatura, fantástico. Você acompanha até no país vizinho. Tem muita gente que acompanha a programação do Canal do Boi e principalmente a Agricultura BR, sempre mandando informações aqui pra gente. Obrigado a todos. Acompanha também pelo portal sba1.com, o portal do Agronegócio Brasileiro, pela página do Facebook do Canal do Boi e as dezenas de páginas que levam o nosso programa. E a partir deste momento, a TV Imaculada está linkada aqui no Agricultura BR, levando o nosso programa em sinal aberto para todo o estado de Mato Grosso do Sul. Começa o programa de hoje falando a respeito do levantamento de abate de bovinos que foi apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística na manhã desta quinta-feira. Esses dados demonstram uma situação, um cenário importante em relação ao que vem acontecendo com os abates de bovinos. Em resumo, quando nós falamos a respeito do número de animais que foram abatidos no Brasil, 7 milhões e 70 mil animais, 7 milhões e 70 mil animais abatidos, nós vemos um volume menor de abate quando comparado ao mesmo período do último ano. Primeiramente, e antes da gente trazer o nosso entendimento a respeito dos dados apresentados, nós vamos mostrar como é que ficou o abate de cabeças comparado ao primeiro trimestre deste ano e também ao segundo trimestre, que é o mesmo período do ano passado. Veja só como é que ficaram os dados. Volume total, como eu disse, 7 milhões e 70 mil cabeças que foram abatidas. Comparado ao mesmo período do ano passado, 4,5%. Comparado ao primeiro trimestre deste ano, há uma ligeira elevação de 7,7%, algo que é normal e esperado. Segundo trimestre costuma ter maior demanda, né, e também uma disponibilidade um pouco melhor em relação aos animais a serem abatidos. Agora, nós vamos mostrar o mesmo cenário, e eu quero que você lembre do que eu mostrei agora em relação a recuo de animais abatidos em relação ao mesmo período do ano passado e a elevação que tem em relação ao primeiro trimestre. Porque agora eu mostro em relação ao equivalente carcaça abatido dos animais que foram colocados à disposição nesse segundo trimestre de 2021. Veja só que os dados agora mostram um volume de abates de 1.870.000 toneladas equivalente carcaça. Se compararmos ao mesmo período do ano passado, nós temos aqui uma queda de 1,9%. Já comparado ao início do ano, 8,6% de elevação. Então aqui os dados, quando a gente lembra, pode deixar na tela aqui um pouco, e lembra o primeiro quadro, que mostrava o volume em relação a animais abatidos, que ali apresenta uma queda de 4,5% na questão do número de animais abatidos, 4,5%, e o volume de tonelada produzida, 1,9%. E ainda mostra aqui o primeiro trimestre com elevação de 8,6% contra 7,7% quando se compara ao número de animais abatidos, fica muito claro que, primeiro, que a disponibilidade de animais é menor mesmo e não há dúvida. E também um cenário de melhora em relação ao peso dos animais que estão indo para abate no Brasil, que é um cenário extremamente importante para ser observado. Dando sequência aqui às informações ainda do boi gordo, agora eu destaco como é que vem o mercado na B3, mercado futuro em destaque hoje com correções, vindo em queda das posições de mais curto prazo. Setembro, R$ 319,40, arroba, R$ 319,40, arroba, com queda de 0,17%. Outubro, R$ 323,15, arroba, com recuo de 0,19%. Novembro, R$ 329,25, arroba, queda de 0,21%. E dezembro, na estabilidade, mas com viés de alta, a R$ 328,30, arroba, são os valores de referência para o boi gordo na B3.
O assunto por aqui agora é soja. Eu começo trazendo as referências para os negócios com soja em alguns dos mais importantes portos do Brasil, de acordo com a Grãos Corretora. Para entrega em agosto, você já observa ali, não temos referência para Santos hoje, mas temos para Paranaguá a R$ 169,50 a saca de 60 quilos. Os números aqui mostram um recuo frente aos dados que eram praticados nesta última quarta-feira. Destaque aqui no Agricultura BR. Por aqui o Agricultura BR traz em destaque o câmbio, o dólar comercial praticado aqui no Brasil. Você acompanha comigo que nós temos aqui nova valorização para o dólar ou desvalorização da moeda brasileira. Você vê que vem sendo cotado o dólar agora a R$ 5,24 mais 8, alta de 0,52%, pouco mais de 0,5% de alta para o dólar. E é para falar de dólar e também de mercado financeiro que eu vou até São Paulo agora, aos estúdios do Canal do Boi, na sede da Bolsa Brasileira de Mercadorias, conversar com Walter Pulga Júnior. Pulga, dólar novamente sinalizando alta aqui no Brasil. O que nós temos hoje de diferente no mercado financeiro nacional? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. É que empresários, governadores e prefeitos pressionaram a votação do novo imposto de renda lá no Congresso Nacional, na Câmara Federal, para ser mais preciso, e isso acabou provocando aí muita preocupação de quem atua no mercado financeiro. A Bolsa já tem sido, de certa maneira, pressionada por conta da possibilidade de um aumento de imposto de renda das empresas. E isso vai afetando, lógico, também o comportamento do dólar. Mas não é só isso, não. Há também, além do cancelamento da votação da reforma do imposto de renda na Câmara dos Deputados, alguma incerteza sobre a trajetória das contas públicas. E isso está provocando uma oscilação do dólar em alta de novo. Aliás, agora há pouco já passava de R$ 5,25. Neste momento, sobe mais de 0,5%, na faixa de 5,24. Tentou esboçar uma reação de valores mais baixos, na faixa de 5,21, praticamente estável em relação ao fechamento de ontem, mas essas preocupações dos agentes no mercado financeiro trazem realmente uma alta para o dólar, e isso ocorre com certeza durante todo esse período em que essas discussões ficam nebulosas para quem atua no mercado financeiro, trabalha com recursos, trabalha com aplicações e investimentos. Agora, o que acontece é que, além disso, nós temos uma valorização do dólar frente a outras moedas. Veja, o dólar index passa de novo de 93 mil pontos. É uma alta leve do dólar index, né, do chamado índice de dólar, que é aquele dólar comparado, né, aquele movimento do dólar comparado com as principais moedas do mundo, também se valoriza lá fora. Então, isso ajuda também, lógico, essa valorização frente ao real. Enquanto isso, vale lembrar, temos também alta de juros. A taxa do contrato de depósito interfinanceiro para janeiro de 2022 passava de 6,52% para 6,56%. E a taxa de juros negociada no mercado futuro para 2023 avançava de 8,13% para 8,20%. Ou seja, o mercado trabalha hoje com perspectiva de dinheiro mais caro lá na frente. Tudo isso, lógico, resultado dessa incerteza em relação às contas públicas. O ministro Paulo Guedes da Economia, agora há pouco, conversava com jornalistas e confirmava a sua preocupação em cumprir aqueles precatórios, né? Aquela determinação da Justiça para pagamentos. Se fossem feitas, segundo ele, esses pagamentos fossem realizados, eles estourariam, né, o caixa do governo, ou seja, faltaria dinheiro para cumprir todos os compromissos e ele cometeria um crime. Foi o que ele disse para jornalistas. Diante dessa preocupação, lógico, quem atua no mercado financeiro, sejam investidores, sejam captadores de recursos, né, bancos, empresas de investimento, trabalham com muito cuidado, viu, Fabiano? É um momento muito delicado para a economia brasileira, notadamente para o mercado financeiro brasileiro. Fora isso, questões que ocorrem lá fora, como valorização do dólar, inflação nos Estados Unidos, ou seja, temos aí uma inflação em outros países do mundo, além dos Estados Unidos, e a inflação no Brasil. Muita preocupação, de olho nos números para planejar melhor o seu negócio, produtor. Fabiano? Obrigado, Pulga. Uma boa tarde a você.
por aqui o Agricultura BR segue trazendo informações, e principalmente as informações que dão sustentação aos valores praticados com a soja aqui no Brasil. Bom, e hoje é quinta-feira, tradicionalmente nas quintas-feiras, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulga o seu relatório semanal de vendas e exportações. O relatório de vendas e exportações apresentado na manhã desta quinta-feira trouxe um bom volume de comercialização de soja para a semana encerrada neste último dia 5 de agosto. É o que você vai acompanhar comigo, mais de 1 milhão de toneladas que foram vendidas na semana para entrega na campanha 2021-2022. São os dados que nós temos aqui que foram divulgados pelo Departamento de Agricultura norte-americano. Semana 1.120.000 toneladas, na semana encerrada no dia 5, e enquanto que a safra totalizou 11.720.000 toneladas. Teve ainda cerca de 96.000 toneladas que foram vendidas na campanha 2021, portanto, um bom volume de soja comercializada, como é esperado para esta época do ano, com muita demanda chinesa sobre soja norte-americana. Por falar em demanda chinesa, hoje nós tivemos mais 300.000 toneladas da oleaginosa que foram comercializadas e foram informadas por exportadores privados dos Estados Unidos de vendas no dia de hoje. 130.000 foram para a China, o restante foi para destino não declarado, portanto, para a China também. Então, tivemos aí 330.000 toneladas de comercialização, mais um número, agora já não dá para lembrar, né? Semana inteira, segunda, terça, quarta e quinta, desde a quinta passada, nós estamos tendo confirmações diárias, agora já fica mais difícil lembrar todos os dados, mas nós temos comercialização diária de soja norte-americana para a China todos os dias. E hoje, você sabe muito bem, é o dia do relatório de oferta e demanda. E esse relatório de oferta e demanda de hoje, ele traz alguns cenários diferentes. O mercado hoje, mais cedo, andava de lado, isso porque é até uma situação normal, um cenário natural, quando se espera que se tenha ali números a serem apresentados que podem, de alguma forma, mexer com o mercado. Eu conversei com alguns analistas hoje e poucos acreditam em muitas alterações em relação ao que vem acontecendo por lá. Mas se tiver, muito provavelmente está relacionado aos índices de produtividade e uma produção que pode ficar menor nos Estados Unidos. Por quê? Porque o relatório de agosto é um relatório baseado em imagens de satélite e também de entrevistas feitas com produtores rurais. A equipe do Departamento de Agricultura norte-americana, que deve ir já em breve lá para os campos dos Estados Unidos, ela vai, e esses dados que eles vão acompanhar, esses números e o que eles apurarem, vai aparecer no relatório de setembro. Esse relatório de agosto agora, então, portanto, vem ainda com imagens de satélite, entrevista com produtores rurais, e é por isso que hoje muita gente acredita, inclusive, que não tenha muita mudança no que será apresentado. Falando deste tema, no Soja em Chicago, né, os operadores de mercado operam em compasso de espera, esperando um pouco serem apresentados os dados. Soja vinha com algum recuo hoje na abertura dos negócios, hoje não tinha o suporte do óleo de soja. Eu lembro que o óleo da Malásia, né, óleo na Malásia, óleo de palma na Malásia, disparava ontem, chegou a uma alta de 7%. Essa alta de óleo foi para óleo de soja na Bolsa de Chicago, óleo de soja disparava, puxava a soja também, e isso deu suporte nos preços. Hoje nós não temos esse elemento, inclusive óleo de palma fechou em baixa na Bolsa da Malásia, óleo de soja operava em queda nos Estados Unidos e soja em Chicago também. Veja só que enquanto o relatório não vem, nós temos queda para a soja em Chicago. Setembro, 13 dólares, 35 centes o bushel, com queda de 0,89%. Destaco também a posição de novembro, com 0,76% de recuo, a 13 dólares, 29 centes mais 6. Janeiro, 13 dólares, 34 centes mais 6 o bushel, queda de 0,73%. Março, 13 dólares, 33 centes o bushel, queda de 0,62%. São os negócios com soja em Chicago por enquanto, porque hoje é dia de relatório, então fica todo mundo aguardando ele ser apresentado para se ter ali alguns posicionamentos mais claros.
A Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora. Daqui a pouco eu volto trazendo informações a respeito de previsão do tempo e vamos falar do mercado do milho também. Aproveite que nós vamos para o intervalo e entre em contato conosco. Você entra em contato através do nosso WhatsApp. O número é 67991733737. Eu vou para o intervalo e volto já. O assunto por aqui no Agricultura BR agora é a previsão do tempo. E olha, o clima continua extremamente seco em boa parte do centro-sul brasileiro, especialmente sobre os estados da região centro-oeste, parte do estado de São Paulo e o Paraná. Muito seco, sem previsão de chuvas, o que acaba impactando geral, né? Tanto a agricultura, pecuária e abastecimento também de água e a saúde das pessoas. Tem ali uma chuva prevista na faixa leste do Nordeste brasileiro, mas quem fala a respeito deste assunto é Renata Ferreira. Boa tarde, Renata. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham a Agricultura BR. A chuva intensa tem sido destaque em alguns pontos do Nordeste brasileiro já há alguns dias, né? Em Recife, capital pernambucana, a chuva causou alagamento em diversos pontos do município, com destaque também para Jaboatão dos Guararapes e também Paulista. Para hoje, a previsão ainda é de chuva em vários pontos do Nordeste, especialmente entre Alagoas e Rio Grande do Norte, onde as áreas produtoras de cana da Zona da Mata serão beneficiadas. No norte do país, os maiores acumulados serão entre Amapá, Pará, além do Amazonas e também Roraima. Nesta época do ano, é comum a chuva intensa aí no estado de Roraima, o que beneficia a cultura do arroz e também o desenvolvimento das pastagens. No centro-sul do país, a frente fria que tem atuado desde o início desta semana espalha chuvas fortes hoje no litoral norte de Santa Catarina, litoral do Paraná e também de São Paulo. Porto de Paranaguá pode receber mais de 80 milímetros acumulados, o que pode também atrapalhar as atividades. Agora, o grande destaque para essas áreas, Fabiano, é o frio. Hoje o dia já começa com previsão de geada em boa parte aí do Rio Grande do Sul e também na Serra Catarinense. As mínimas ficam entre 0 e 3 graus. Mas essa onda de frio não leva potencial para geada em outros pontos aí do centro-sul brasileiro. Já a partir do dia 23 de agosto vai ter avanço de outra massa de ar frio que leva a chance de geadas desde o sul de São Paulo até o Rio Grande do Sul. E a gente continua por aqui monitorando as previsões do tempo. É com você. Obrigado, Renata. Por aqui o assunto é milho e nós vamos ver agora a alta que vai aparecendo no mercado futuro do cereal aqui no Brasil, B3, portanto, na tela. Nós temos aqui novamente posições voltando para a marca de R$100 a saca. Olha só, setembro vindo com R$ 99,77 a saca de 60 quilos, 0,59%. Temos aqui novembro, R$100 a R$41 a saca, alta também de 0,59%. Janeiro também disparando, R$ 101,39 a saca, alta de 0,53%. Março, R$ 101,09 a saca, com alta de 0,49%. Deixa na tela um pouco. Nós temos ali esse repique de novo com milho que chegou a trazer alguns recuos aí nas últimas semanas, tanto no mercado futuro quanto no mercado físico brasileiro, volta a ganhar força o preço, que é um cenário muito normal. Nós falávamos disso durante essas últimas semanas em relação a quem precisa travar negócios, que precisa se garantir principalmente para o ano que vem. Começo do ano não deve ter milho no Brasil mesmo, ficar zerado o Brasil de milho, mas tentar fazer os melhores negócios possível, porque o milho não cederia muito de preço, né? Inclusive com a possibilidade de ter repiques de alta em favor, no caso, de quem tem milho, no caso do agricultor. E o fato é que quanto mais avança a colheita, mais certeza se tem de uma safra quebrada. E esse é o cenário que nós temos de mercado futuro agora. Eu lembro que nesta última quarta-feira, nós tivemos aí um dos representantes da Associação Brasileira das Indústrias de processamento de carnes, né, que representa aí principalmente a indústria frigorífica de carne de suínos e também de frangos, afirmando o seguinte, que o ano de 2021 deve ter um registro de importação, de comprar de outros países 2.300.000 toneladas de milho. Até o momento, foram 1.120.000 toneladas importadas, de acordo com a Secretaria de Comércio Exterior.
A seguir no Agricultura BR, o assunto é o mercado do café. Eu vou conversar com Haroldo Bonfá, da Faros Corretora, ele que dá consultoria, que ele vai falar a respeito de mercado, falar como é que vem o arábica negociado em Nova York, os cenários que estão se desenhando pós essa geada que aconteceu sobre as áreas de produção no Brasil. É assunto de logo mais aqui no Agricultura BR, então cafeicultor de olho agora sobre esses cenários que são super importantes para o travamento de negócios. Aproveite para entrar em contato conosco, nosso WhatsApp é o 67 99173 3737. E converso agora pela internet com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, a respeito do mercado do café. Haroldo, obrigado pela participação mais uma vez no Agricultura BR, no canal do Boi. Temos visto muita movimentação no mercado do café, mercado futuro, físico também. Cafeicultor está muito insatisfeito, as reclamações são generalizadas, tanto pelos efeitos no campo, quanto também sobre os preços comercializados. Qual que é a sua visão neste momento do mercado, Haroldo, depois aí desse pós-geada? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você e a todos. Realmente a situação está bem confusa, ainda mais porque não sabemos a real expressão de como você falou, não só da geada, como da seca, né? E isso tem preocupado demais os cafeicultores. Isso é reflexo também dos preços praticados hoje, né? Eu estava dando uma atualizada agora na parte da manhã, você tem preços aí acima de R$ 1.100 em Minas Gerais, em Varginha, em Campos Gerais, né? São números assim muito interessantes para quem tem café, né? E essa é a grande dúvida: quanto teremos de café até o final do ano, né? Ano cafeeiro. O ano cafeeiro ele vai até julho de 2022. Haroldo, falando a respeito também sobre o que se tem de registro de perdas, né? Ainda não temos um número exato, quanto tempo que isso será comprometido, mas nós temos acompanhado Nova York, aliás, teve um repique até no meio dessa semana de alta para Nova York, mas Nova York apresentando uma tentativa de pressão negativa, eu colocaria, sobre os valores praticados. Nós tivemos aí café sendo negociado em Nova York no curto prazo, até por $2,17 a libra, e depois um recuo mais forte, chegou a 1,74, 1,75, voltou a subir um pouco. Como é que você avalia esse momento em relação ao cenário internacional, onde demanda o nosso café, porque o estoque norte-americano é extremamente baixo, o europeu também, e o Brasil nem tem esse tal estoque de café? Então, o mercado, como você disse, chegou a 2,17, agora, nesse momento, setembro, a 1,85, está com quase 1% de alta. Existe bastante confusão sobre o que realmente aconteceu com o cafeeiro, né? E em que extensão ele foi atingido. Para isso, há necessidade de que as chuvas cheguem, de que a florada aconteça, de que exista esse pegamento, e só aí nós vamos ter uma real dimensão de perdas ocorridas. Claro, sabemos que ocorreram perdas, se fala em 5 milhões de sacas, se fala em 10 milhões de sacas para a safra que virá, né, para a próxima 22, 23. Sabemos que isso vai impactar nos compromissos assumidos de venda, de embarque, e com isso prejudicar também essa composição, como você está falando aí, dos estoques, né? Os estoques de café certificados na Bolsa do Café Arábica está em 2.100.000 sacas, né? Está relativamente estável, 50% disso é café brasileiro, né? Que é uma coisa assim, super interessante, esse movimento. O 48% é café de Honduras, só para a gente ter uma outra comparação, não é café colombiano, e o Brasil se tornou, e está muito importante, como um fornecedor de cafés, inclusive de boas qualidades. E isso é que está impactando os preços atuais, né? Esperamos que no futuro esses preços subam, inclusive na Bolsa Nova York, mais ainda. Por quê?
devido a essa composição entre a oferta e a demanda que nós temos aí pela frente, né? E vai ser isso fundamental para o produtor e para o trader também se posicionar corretamente. Haroldo, falando, e até porque o canal do Boi acaba sendo acompanhado não só por produtores rurais, mas também por consumidores, né? E o pecuarista, o agricultor, ele é consumidor de café também, evidentemente que ele é. E há uma pergunta recorrente em relação à disponibilidade de café. A primeira delas é, mesmo com este cenário, e eu tenho acreditado que mesmo com um cenário de escassez, vai ter café para consumo e também para os demais fatores que o Brasil, que as tradings, que a cadeia produtiva atende no exterior. O que nós podemos ter também, que já parece que já começa a surgir, principalmente no varejo brasileiro, são valores um pouco mais altos, isso vai acontecer também no mundo todo. Esse o pensamento em relação a café, nós devemos ter uma escassez, isso deve representar uma alta, mas não uma falta generalizada de café, Haroldo? Com certeza. Só para você ter uma ideia, se nós falarmos a questão de 2 meses atrás, estaríamos falando em café a R$ 500 a saca. Eu acabei de mencionar café a R$ 1.100 a mesma saca, o mesmo tipo de café, né? Da onde vem esse número? Por que subiu tanto? Né? Você tem componentes exógenos ao café, que seria o combustível, fertilizante, que subiram, né? Que é esse acompanhamento da inflação, que o Brasil também está sofrendo isso, tá? Não justifica esse aumento de quase 100%. Como isso vai refletir no mercado interno? Claro, com certeza ele será repassado. Ele não poderá ser repassado integralmente, porque haverá um problema muito grande de consumo, né? Você vai trocar suas marcas preferidas se elas subirem números absurdos, né? Você vai até diminuir a sua qualidade em termos momentaneamente, até adequar a preço mais compatível com o orçamento, né? Porém, a quantidade de café ele será suficiente para atender não só a demanda interna, como a demanda externa. Haverá, sim, prejuízo em termos de qualidade, né, do café que foi colhido, que estava em terreiro, que pegou essa geada, mas aí é pontual, não vai ser esse o grande problema. O mercado vê futuro, então ele está antecipando o que haverá de falta de café, como eu já mencionei, para a safra 22-23. O que é muito importante é que as pessoas se organizem, se programem, né, em termos de cumprir os compromissos previamente assumidos. Isso é muito importante e, se tiver que fazer alguma negociação, já pensar como fazer renegociação dos seus tratos, caso você não tenha o café ou caso você ache que é melhor pagar a sua penalidade do que entregar o café e fazer uma nova venda. Tudo é possível. Tá certo, Haroldo. Antes de eu questionar você a respeito das repactuações, porque para muitos cafeicultores é necessário, né? E também eu quero saber o que você pensa a respeito do cafeicultor em relação àquele que tem café para negociar, o que deve ser feito para este momento. Antes, só para confirmar o que você disse, café vai ter, mas vai ter que pagar mais por ele. Eu acho que sobre esse aspecto não há dúvida nenhuma. Não há dúvida, é isso mesmo. E você vai ter uma outra questão, que é a questão de qualidade. Que café que você terá disponível? Né? Será o café, aquele café graúdo, de bebida excelente, ou será um café mais de combate? Quer dizer, tudo isso vai ser uma negociação que você vai, o fabricante, a indústria, vai apresentar isso ao consumidor, né? Nós temos hoje consumidor extremamente sofisticados em termos de qualidade, ele sabe o que ele quer, ele sabe qual é a região que ele quer, ele sabe qual é o tipo de bebida que ele quer, qual é a torra, toda essa especificidade gera custo e gera preço, né? Então, ele tem que comparar isso, ver com a disponibilidade que ele vai ter monetária e, obviamente, o prazer que isso lhe dá, né? Um bom cafezinho é fantástico, né? Ajuda a passar o dia muito melhor. Quanto a essa outra parte, que seria, assim,
quanto que o café, quanto que o fazendeiro de café é muito peculiar, né? Muita gente, quando essa geada ocorreu a grande geada no dia 17 de julho, muita gente já tinha colhido, já não tinha mais esse problema. O café já estava em estoque, ou já estava preparando, etc, etc. No entanto, repito, nós estamos falando sobre o compromisso que terá com safra futura, com embarques futuros. E é esse tema que eu quero entrar agora. Vou fazer um comentário agora. Pensando como economista, se eu fosse produtor de café e tivesse algum café para comercializar, eu faria isso da maneira mais lenta possível. Entretanto, aí eu quero saber se esse pensamento está correto dentro de quem analisa o mercado de café. Mas, entretanto, nós temos centenas de cafeicultores que travaram negócios junto às cooperativas a qual pertencem, travaram negócios também com outras tradings e por aí vai. E muitos acreditam que não vão ter condições de cumprir essas travas, né? As travas, nesse momento, para o cafeicultor, parecem que não são muito interessantes, mas não vão ter condições e vão ter que repactuar. Qual que seria, no seu pensamento, o melhor para esse cafeicultor? Tanto o que tem café para comercializar, quanto esse que já enxerga, porque por um motivo ou por outro, né? Pode ser porque não tenha, pode ser porque enxerga um preço melhor. Como é que ele faz? Perfeito. Olha, a pergunta é bem complexa porque envolve uma gama muito grande de oportunidades e de problemas, né? Eu falo oportunidades porque realmente pode não ter travado o café ou ter o café e ele renegociar isso ou negociar de uma maneira muito melhor. Vamos partir do princípio que ele tenha o café e que ele vai vender o café futuro, né? É sempre importante, você falou a palavra economista, né? Eu sou economista, é sempre importante você ter dinheiro no bolso. Então, assim, garanta pelo menos uma boa remuneração para o café que você já tem. Não todo, né? Mas vai negociando, você também mencionou, aos poucos. Vai fazendo 20%, 30%, e vai se organizando. E com essa remuneração, você vai ter que passar ao ano que vem, o 22, 23, que essa é a grande nossa preocupação. Né? Ninguém tem bola de cristal, não sabemos qual vai ser o número final de bolsa quando ele for negociar, né? Mas essa preocupação está nos dois lados, tanto na parte de quem está vendendo, como na parte de quem está comprando. Imagine a indústria preocupada em não receber o café. Né? Então, ela está também, num certo nível, disponível para sentar e negociar um novo embarque, inclusive até um novo preço, né? Até com a possibilidade de um distrato e uma negociação para um preço melhor. Tudo tem que ser muito bem negociado, muito bem conversado, existe possibilidade. Temos visto aí no mercado, infelizmente, alguns defaults, né? Não entregas. Isso é péssimo, não só para a reputação do produtor, né? Como também para a indústria, porque ela conta com essas programações, né, para o desenvolvimento do projeto dela, tanto aqui no Brasil, esse raciocínio se aplica tanto aqui no Brasil como lá fora no exterior. Tá certo, então, Haroldo. Haroldo, antes de agradecer a sua participação, eu gostaria de perguntar para você o que você espera, porque hoje, para falar do mercado de café, de um período mais alongado, está muito mais complicado. Mas eu gostaria de saber o seu entendimento para o mercado do café agora, no curto prazo, uma semana, principalmente negociações em Nova York, e aqui no Brasil, uma tendência, pelo menos, a se acalmar um pouco as situações, os cenários, e o cafeicultor traçando também, claro, e a cadeia produtiva, uma estratégia um pouco mais clara de negócios. Claro. Eu gostaria de relembrar, né, que saiu ontem os números da Secafé, eles saíram mais baixos do que esperados, 2,8 milhões de sacas no mês, o mercado estava falando em 3, um dos culpados foi a parte logística, não foi a parte técnica, ou seja, café
café existia, o que não aconteceu foi o embarque desse café, ou por uma questão até de preço do frete, ou espaço no navio, etc. Quer dizer, esse é um componente importante na composição do preço, né, e da falta de café. No curto prazo, nós temos aí acompanhando sempre essas notícias, né, sobre frio, que ainda existe, nós temos o nosso inverno vai até dia 22 de setembro, ou seja, temos mais aí pelo menos um mês pela frente que há possibilidade sim de ter mais frentes frias e mais geada, inclusive, né? Pouco, porém, há possibilidade. Temos esse problema que a Renata mencionou há pouco sobre a falta de chuva, né? Mais uma vez, isso estressa o cafeeiro, e isso é um problema para a frutura, para um pé de café que já vinha com problema técnico, né? Tudo isso é componente para nós vermos, como a gente está vendo, essa subida no mercado interno de preço de café. Se você falasse com cafeicultor há um ano atrás, você imagina que haverá uma saca a R$ 1.100 no mercado, uma safra tipo 6, bebida dura? Nunca, não se esperava isso e o mercado não via isso. Ou seja, Nova York está muito distante de mercado interno, né? O mercado interno está muito bom para café. Não, o custo disso, obviamente, não chega a R$ 800, né? Você está vendendo a 1.100, imagina ganhar um número hipotético, R$ 300 por saca, me parece assim, extremamente interessante. Já mencionei, cuidado com 22, 23. Esse sim nos assusta bastante. Muito bem, Haroldo, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. Sempre um prazer tê-lo por aqui. Uma boa tarde, um grande abraço a você. Um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho desse conhecimento aí com os seus ouvintes muito atentos, né? E lembrando de novo, vamos parcimoniar, vamos dividir as coisas para dar certo. É um longo caminho até a próxima safra. Um grande abraço a todos. Grande abraço, conversei com Haroldo Bonfá, da Faros Consultoria, mercado do café em destaque aqui no Agricultura BR, e é sobre café que eu continuo falando. Vamos dar uma olhada como é que vem as posições negociadas em Nova York, vindo com alta. Posição de setembro, vindo a $1,85 mais 75 a libra peso. Dezembro, $1,88 mais 75. Março, $1,91 mais 65, posições em alta. Maio, $1,92 mais 65 por libra peso. São os negócios com café arábica na Bolsa de Nova York. Café Robusta agora em destaque, Bolsa de Londres aqui no Agricultura BR, em tonelada e dólar. Robusta vem corrigindo para baixo, mas veja só que os preços são muito bons aqui para a tonelada do Robusta. Setembro, $1.856 a tonelada com queda de 0,16%. Novembro, $1.858 a tonelada, queda de 0,32%. Janeiro, $1.855 por tonelada, 0,21% de recuo. E março, $1.850 com recuo de 0,16%. São os negócios com Robusta, referência para o Conilon no Brasil. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco eu volto com as últimas informações, notícias desta edição. A Agricultura BR traz as últimas informações dessa edição, porque tem um leilãozão vindo para agora na sequência. Mas olha só, números recuando por quê, né? Porque daqui a pouco vem um relatório de oferta e demanda. Eu vou trazer isso em destaque na terceira edição do Agricultura BR. Lembrando que esse relatório está baseado em imagens de satélites e também em entrevistas com produtores. Neste momento, setembro perde 1,19%, $13,31 o bushel. Novembro, 13,25%, a queda de 1,10%. Janeiro, 1,04% de queda, $13,30 mais 4%. E março, $13,29 mais 2 o bushel, com recuo de 0,89%. Soja recua de leve, soja está com bons patamares de preços na negociação na Bolsa de Chicago. Quem vem subindo é o dólar aqui no Brasil. O dólar sobe, nós temos aqui a moeda norte-americana, R$ 5,23 mais 5, alta de 0,26%, apesar de ainda representar uma elevação, já é uma alta bem inferior do que aquela que nós tínhamos na abertura do Agricultura BR, que estava com uma alta ali superior a 0,5% na abertura deste programa.
E olha, vou encerrar a Agricultura BR por aqui, porque na sequência, já em poucos minutos, você vai ter uma grande oportunidade de negócios com o leilão Top do Criador, Nova Ponte, trazendo aí mais uma grande oferta para você, amigo pecuarista. Se eu fosse você, se você quer fazer bons investimentos, eu não saía do canal do Boi. Fica por aqui e faça aí, arremate os seus lotes. Vou ficando por aqui, uma boa tarde a todos e eu volto no Agrocanal às 16 horas.